hipertensão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o planeta há 1 bilhão de hipertensos, ou seja, 1 a cada 7 pessoas. É uma doença que afeta ligeiramente mais as mulheres do que os homens e com a incidência maior entre idosos. A pressão alta é a causa de morte de 9,4 milhões de pessoas todos os anos no mundo. É mais do que 7 vezes o número de mortes por acidentes de trânsito. No Brasil, os números também são alarmantes. 1 a cada 4 adultos é hipertenso. Todos os anos morrem 300 mil brasileiros por hipertensão. É quase 6 vezes mais mortos do que por homicídio. Para entender a hipertensão é preciso conhecer o nosso sistema circulatório. O coração bombeia o sangue para os demais órgãos do corpo por meio de vasos de maior calibre chamados artérias. Quando o sangue é bombeado, ele é empurrado contra a parede dos vasos sanguíneos. Essa tensão gerada na parede das artérias é denominada pressão arterial. A corrente sanguínea pode ser comparada a uma mangueira. Se a apertarmos, a pressão na parede do lado de dentro aumenta. O mesmo ocorre no nosso corpo. Se o caminho dos vasos são estreitados ou obstruídos, a pressão sobe. Ao contrário do que muitos entendem, a hipertensão arterial não afeta apenas o coração. Se não for feito um tratamento, a pressão alta pode atingir os olhos, chegando a causar hemorragias, os rins, podendo causar insuficiência renal, o cérebro, que pode levar a um AVC, e o coração, que leva a um ataque ou insuficiência cardíaca. É melhor se cuidar. A hipertensão é uma doença silenciosa. Por não ter sintomas claros ou bruscos, nem sempre as pessoas sabem que a possuem. Quando eu estava nervoso, eu estava dirigindo no trânsito, eu senti muito nervosismo, queria até jogar ônibus em cima de pessoas que não tinha nada a ver com o meu problema. E foi aí onde um passageiro meu falou: nossa, Silvio, você está muito nervoso, você está muito agitado, não sei o quê. E logo em sequência veio essas dores na nuca. Foi aonde que eu procurei um médico e realmente constatou que eu estava com muita pressão alta. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que tem pressão alta não sabe que tem. E a única maneira de saber é medindo através da medida da pressão. O ideal é que as pessoas façam medição de pressão, principalmente aquelas que têm uma tendência, né, que têm um risco, por exemplo, que tem história na família. Por isso, se você sentir algum sintoma, o melhor é medir logo a pressão. Lembre-se, a hipertensão é uma doença comum. É importante ficar atento para identificá-la o quanto antes. Para medir a pressão, você pode recorrer a hospitais, postos do SUS ou até medir na sua própria casa, o que em geral é feito com um aparelho de nome difícil, o esfigmomanômetro. Atenção! Você é considerado hipertenso se ao medir a pressão em repouso apresentar valores acima de 14/9. Neste caso, é necessário consultar o médico imediatamente para outros exames e avaliações. Ainda que sua pressão não esteja acima de 14/9, é importante ficar atento aos cuidados para que a doença não se desenvolva. Quando a gente fala de controle pressórico, é que a pessoa tenha cuidados na alimentação. A nossa alimentação ocidental é uma alimentação muito rica em sódio, né? Então, se você não tem pressão alta hoje, no futuro você pode ter, né? Quer dizer, com o avançar da idade, o idoso, por exemplo, quanto mais ele avançar na idade, maior a chance, maior o risco dele ser hipertenso. Então, o consumo de sal ao longo da vida deve ser reduzido, porque a nossa comida é muito rica em sódio. Há vários fatores que influenciam para que uma pessoa desenvolva pressão alta. Alguns fogem ao nosso controle e variam de pessoa para pessoa. Um desses fatores é o hereditário. Se um dos pais é hipertenso, a chance de o filho desenvolver a doença já é de 25%. Se os dois pais são hipertensos, a probabilidade aumenta para 60%. Outro fator é a idade. O percentual de hipertensos não passa de 14% na população até os 34 anos. Dos 35 aos 44 anos, a proporção sobe para mais de 20%.
O índice salta para quase 35% dos 45 aos 54, para 50% entre 55 e 64 anos e chega a 63% após os 65 anos. Se alguns fatores são hereditários ou da idade, outros estão ao nosso alcance e podem causar ou agravar quadros de hipertensão. São os nossos hábitos. Cortar bebidas alcoólicas, perguntou se eu bebia, eu falei que eu bebia. E ele me indicou cortar comidas salgadas, fazer bastante exercícios físicos, como jogar bola, andar de bicicleta. Há muitos hábitos associados à ocorrência de hipertensão relacionados não só à saúde do corpo, como também da mente. Alguns dos principais fatores são tabaco, álcool, sedentarismo, diabetes, alimentação inadequada, obesidade, estresse e abuso de sal. Os hábitos de vida, eles interferem não só na pressão alta, mas também nas doenças do coração, como derrame e infarto, por exemplo, né? Os principais são o sedentarismo, né? O ganho de peso na cintura, na barriga, né? O estresse, né? O tabagismo, obviamente, e naquele paciente que tem história familiar e que já tem pressão alta, ele tem um risco maior dessas doenças, tem que tomar mais cuidado. Ao pensar em tratamento para hipertensão, uma coisa precisa ser entendida. Hipertensão não é como um resfriado que você cura e pronto. A hipertensão é um problema que deve ser cuidado por toda a vida, de forma contínua, até mesmo antes de a doença se manifestar. Por isso, é preciso ter uma vida saudável e equilibrada. Nós não podemos esquecer que o sódio ele é importante para um bom funcionamento do organismo, porque ele auxilia nos impulsos nervosos e também na contração muscular. Mas consumido num elevado grau, né, numa elevada ingestão, ele pode trazer câncer de estômago, osteoporose, hipertensão, e isso são danos que, principalmente para o trabalhador, trazem prejuízos para a sua vida. Então, é bastante importante a preocupação com uma dieta adequada, equilibrada em sódio. Sempre procure consumir alimentos que não sejam industrializados ou com muito sal. Alguns alimentos que ajudam no controle da pressão alta são nozes, alho, cereais integrais, leite e derivados, salmão, atum, azeite, aveia e amêndoas. Cada um desses alimentos possui substâncias que ajudam de diversas maneiras a controlar a hipertensão, por exemplo, relaxando os vasos, eliminando o sódio ou promovendo o emagrecimento. Além desses alimentos, uma dica importante é utilizar temperos baseados em ervas, como salsa, cebolinha, coentro, alecrim, pois ajudam no preparo de alimentos de forma saborosa, sem exagerar no sal. Existem muitos alimentos que podemos dizer que são prejudiciais no que tange a consumo de sal, como nós dizemos os industrializados, que têm muita quantidade de sal, mas nós devemos destacar que como alimentos benéficos para o controle da hipertensão, nós temos alimentos naturais, que são ricos em fibra, que auxiliam no controle do colesterol, da glicemia sanguínea e, por contrapartida, eles vão auxiliar no controle do sistema cardiovascular, né, como um todo. Então é bastante importante o trabalhador ter em mente a ideia central, que é a busca por uma dieta adequada, equilibrada, para que assim ele possa diminuir o consumo elevado de sal na sua alimentação. É importante ainda dormir em horários e intervalos regulares, praticar exercício físico no mínimo 3 vezes por semana, evitar consumo de álcool e tabaco e não se envolver em situações de estresse. Todos esses hábitos irão ajudar a não só controlar a hipertensão, como também a ter uma qualidade de vida melhor. Não bebo, evito comidas salgadas e pratico esportes. Jogo bola, ando de bicicleta, procuro andar bastante. Um controle preventivo e permanente é a melhor maneira de combater essa doença que mata 300 mil brasileiros por ano. Lembre-se, os cuidados necessários são uma maneira de levar uma vida mais longa, alegre e saudável. Cuide da sua saúde e obrigada!